Será que você é uma pessoa gulosa? Será que, de fato, esse papo de gula, ele está ultrapassado? É conversa fiada? É algo dos nossos avós, dos nossos pais? Realidades antigas que tentavam somente nos corrigir enquanto pessoas, enquanto educação na frente das pessoas? Ou será que a gula, ela realmente traz algo de mais grave, de maiores problemas para a nossa vida, na qual nossos pais e nossos avós não imaginavam, mas porém a igreja nos ressalta isso. Então nós vamos falar um pouquinho neste vídeo sobre a questão da gula, resumidamente, é claro, e depois eu deixo lá no meu blog, Livre de Todo Mal, um artigo completo sobre a questão da gula. Para entendermos a gula, é preciso entender que muitos teólogos classificam a gula como o excesso de um prazer lícito do comer e do beber. É lícito para cada um de nós, homens e mulheres, nos alimentarmos. Inclusive, comermos faz parte do processo de manter a vida humana em funcionamento. Nenhum homem e mulher sobrevive sem a sua alimentação. Porém, quando isso parte para o excesso do comer e do beber, nós chamamos isso de gula, isso de um vício da gula, que entra dentro da classificação dos 7 pecados capitais, na qual a igreja nos ensina. E por que a gula é considerada um pecado capital? Capital vem de caput, vem de cabeça, porque é através da gula que outros pecados são talvez enraizados na nossa vida e nós não sabemos. A gula, ela como um pecado cabeça, ela gera outros diversos filhotes na nossa vida espiritual e que nós às vezes nem associamos uma coisa a outra, mas isso é responsabilidade exatamente da gula. O teólogo e padre Tanqueray, ele faz uma afirmação, uma classificação da gula de uma forma que eu gosto muito e trago aqui para vocês. O padre Tanqueray diz assim, ele diz que a gula é um tipo de amor desordenado dos prazeres da mesa, da bebida e da comida. É um amor desordenado, é um amor excessivo, é uma realidade que coloca o comer e o beber, o nosso prazer que vem pela nossa boca, acima de outras realidades, acima de outros valores e que no fundo vão pesar na nossa alma e isso terá consequências graves. Um dos grandes problemas da gula e das suas consequências, para que nós entendamos, é que é o seguinte: quando nós pegamos um alimento, quando nós pegamos uma bebida, ou experimentar esta bebida, ou experimentar este alimento, traz para nós este tipo de prazer na nossa degustação, no nosso modo de comer. Mas este prazer que nos é dado por Deus, ele tem uma função. Ele tem a função de manter-nos vivos. Por isso que existe um prazer. Nós gostamos de coisas gostosas, nós gostamos de coisas temperadas, nosso paladar pede para coisas saborosas nesse sentido. Por isso é um prazer, né? Quantas pessoas vão nos restaurantes, nas churrascarias e ela diz que ela tem prazer de comer, porque é por isso. Porém, quando nós nos alimentamos, esse tipo de prazer sensível que entra pela nossa boca, se alimentado de maneira excessiva e de maneira constante, ela desperta em nós, ela desperta na nossa carne este tipo de necessidade de prazer constante. Porque estamos acostumados somente a coisas gostosas, as coisas saborosas, e a gula, quando nós trazemos isso em excesso, este tipo de prazer em excesso, o que acontece é que a gula, ela vai soltando os seus filhotes, as suas filhas, espiritualmente dizendo, em nós, e nós vamos querendo, de maneira talvez mais sutil, mas mais desejoso, sentir este prazer agora em outros sentidos. Assim como entrou pela nossa boca, pelo nosso paladar, este prazer sensível, os nossos olhos também começam agora a desejar coisas sensíveis, coisas prazerosas. Depois dos nossos olhos, os nossos ouvidos começam também a querer ouvir coisas prazerosas para a nossa carne. Afinal de contas,
o nosso paladar, os nossos lábios se fastiaram disso, se encheram disso, e por que então os meus ouvidos agora não podem? É como que os nossos olhos e os nossos ouvidos reclamassem também o direito de querer ter esta realidade sensível para si. Com isso, a nossa memória começa a relembrar as coisas prazerosas, a nossa imaginação começa a querer fantasiar as coisas prazerosas, e tudo isso vai se tornando um grande emaranhado de prazer da nossa carne, da nossa realidade sensível. E quando nós enchemos a nossa carne de prazeres sensíveis, o que desperta em nós? Desperta em nós a realidade da luxúria. O prazer que nós sentimos no nosso corpo de maneira sensível também nos foi dado por Deus nesse sentido. Porém, a luxúria é o excesso deste prazer. Para que nós possamos procriar, para que o homem e a mulher possam procriar, Deus nos deu este prazer na nossa carne. Em relação mesmo ao sexo, à sexualidade, isso não vem do diabo, isso não vem do pecado. Essa sensibilidade, este prazer que é bom, vem de Deus, mas para que incentive o homem e a mulher a procriar, e não para que, diante dos excessos, nós comecemos a alimentar a nossa carne, alimentar o nosso desejo, e aí nós partimos para outras vias do pecado. Então, quando tudo parte da gula, da sensibilidade do comer, depois desperta o nosso olhar, o nosso ver, o nosso ouvir, toda a realidade da nossa mente, da nossa imaginação, memória, a nossa luxúria é despertada. E quando toda a nossa carne está envolta de prazer, o que acontece? Nós perdemos o domínio sobre ela. Nós não temos mais esta capacidade de decidir o que nós vamos fazer com a nossa carne, porque nós estamos inflamados, dominados, como que escravizados pelos prazeres das paixões, pelos prazeres sensíveis. E aí o que acontece? Um dos primeiros sintomas é nós perdermos esta capacidade da dinâmica da vida espiritual, é onde entra a preguiça. É onde nós já não conseguimos, e porque nós não conseguimos, nós nos tornamos mais morosos no nosso corresponder, no nosso rezar, porque toda a nossa carne está carregada, pesada destas coisas sensíveis. E quando nós não temos estas coisas sensíveis com facilidade, o que acontece? Nós ficamos com a preguiça. A grande questão da gula é que quando ela lança essas filhas, né, e aí vem a malícia, vem a fofoca, vem a maldade, vem o próprio comer, né, que pode prejudicar o nosso corpo, a nossa saúde. Tudo isso são filhas da gula. Porém, quando nós falamos da luxúria e nós falamos da preguiça, também elas fazem parte daquilo que a igreja classifica como pecados capitais. E aí está um outro grande problema. Todo pecado capital, que é um caput, que é uma cabeça, gera outras filhas. Tudo começou pela gula, pelo modo do excesso do nosso comer. Porém, ela arrastou a luxúria, ela arrastou a preguiça. E agora a luxúria e a preguiça também terão as suas filhas sendo lançadas sobre a nossa vida. Imagine o emaranhado de realidades das nossas paixões despertadas, sem controle que nós teremos, e por consequências a derivação de muitos e muitos pecados. Como será difícil sair de tudo isso. Mas veja bem, tudo começou pela gula. E aqui eu gosto como o Padre Tanqueray, ele traz esta realidade de como nós podemos violar, pecar pela gula. A primeira coisa que ele diz, tem os termos em latim, não é necessário dizer os termos em latim, mas ele diz assim: quando nós comemos antes do tempo. Ou seja, comer sem necessidade, fora das horas marcadas, sem uma legítima razão, somente para satisfazer esse desejo do comer. Então, quando nós estamos ali na nossa vida e de repente temos a vontade de comer, quando nós vamos comer sem a real necessidade de estar com fome, de nos alimentarmos para a nossa preservação, isto pode incitar dentro de nós a gula. Porque se nós começarmos a repetir todas as vezes que dá uma vontade de comer sem necessidade, isso vai uma hora se tornar o excesso. Padre Tanqueray também diz de que
Uma outra forma de alimentar a gula é de forma suntuosamente e com cuidado. Buscar pratos requintados ou delicadamente preparados para um maior deleite. Comer comida boa não é problema. O problema é quando nós só experimentamos este tipo de alimento porque nós alimentamos de modo constante o nosso paladar, a nossa carne das coisas prazerosas e sensíveis. Quando nós damos algo que contraria a nossa carne rejeita e ela pede a coisa prazerosa, a coisa gostosa. Somente que isso vai também passar para as outras realidades sensíveis, na qual nós somos constituídos, nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós começaremos a rejeitar aquilo que nos contraria, aquilo que nós não queremos, aquele tipo de amargor em todos os sentidos da nossa vida. Mas começou com a nossa boca, com o nosso comer. Tem o próprio pecado do comer de maneira demasiada, mais do que o necessário, o beber, o comer sem limites, né? Fartar-se, colocando em risco também muitas vezes a nossa saúde. E o último que o Padre Tanqueray aqui coloca, que é interessante, é o comer de maneira ardente, ele diz aqui, avidamente, ansiosamente. Quando você pega um prato de comida e você deseja comê-lo, colocar para dentro de você rapidamente aquele alimento, como que às vezes até um bicho, né? Você também está instigando um pouco daquilo que possa vir arrastar você para o pecado da gula. Porque aquele alimento não é feito para ser devorado de maneira instintiva, prazerosa, para sentirmos o prazer, né? Existe um porquê daquele alimento, nós estarmos absorvendo aquele alimento. E é isso que precisa estar bem claro dentro de nós. Percebam então que a gula, ela não é somente um pecadinho, como muitas vezes nós acreditamos e aprendemos. A gula, ela é um pecado, ela é uma realidade, se praticada por nós, tende a nos colocar numa dinâmica muito complicada da nossa vida espiritual. E para isso existem alguns remédios para a questão da gula. A primeira coisa que eu vou aqui indicar para a questão da gula é: nós precisamos comer com uma intenção sobrenatural, uma intenção reta e sobrenatural. Em que sentido? No sentido de que eu vou comer aquilo que eu sei que é necessário para a minha sobrevivência. Aquilo que eu sei que é necessário para que a minha demanda daquele dia seja suprida em relação ao meu corpo. Então eu não preciso sair da mesa empanturrado. Então, comer com aquela consciência. Então, quando você for fazer o seu prato na mesa, num restaurante, você vai levar esta consciência com você. Eu preciso comer somente o necessário para que aquele alimento, naquele dia, faça com que eu não passe mal, eu sobreviva. O essencial para a minha sobrevivência. Um outro meio de você conseguir vencer a gula, a sua carne, as suas paixões, faça o propósito de não mais sair saciado da mesa, com a barriga cheia, empanturrado. Quantas vezes nós somos em lugares, em restaurantes, churrascaria, comida japonesa, e nós saímos de lá passando mal, empanturrados. Faça então o propósito de que eu não saio mais da mesa tendo esta sensação de empanturramento, essa sensação de cheio. Às vezes nós até falamos, né? Nossa, como eu fui guloso hoje. Por quê? Porque isto pesa, o nosso organismo pesa. E pesar no nosso organismo também significa que nos dá uma lentidão espiritual para corresponder, coloca-nos numa dinâmica letárgica. Isso também para o nosso espiritual. Nós somos compostos de matéria, de corpo e de espírito. Então, se o nosso corpo está indisposto, muito provavelmente ele vai tentar puxar para a realidade espiritual também esta indisposição. Então, faça esse compromisso. Não mais sairei empanturrado nas minhas refeições. E um dos remédios mais eficazes para a questão da gula são as penitências, as mortificações, os jejuns. E aqui eu convido a cada um, na sua individualidade, diante do conhecimento que cada um tem de si, adotar para o dia a dia mortificações que você pode fazer. Uma mortificação que é o contrário do excesso do comer comer coisas prazerosas hoje eu vou me decidir
a comer determinado alimento que eu não goste. Eu vou trazer para a sensibilidade do meu corpo, da minha carne, das minhas paixões, algo de amargor, algo que incomode a minha carne, para que ela não se estabilize, né? Para que ela não fique somente presa aos sabores gostosos, aos sabores prazerosos. Então, coma de vez em quando algo que você não goste. Uma outra forma de penitência e mortificação é faça um propósito de, durante um tempo, não comer determinada comida ou beber algum líquido, uma bebida. Faça o propósito de repente, 1 mês ficar sem comer carne vermelha, 3 meses ficar sem tomar refrigerante, 1 ano sem comer arroz, sem comer feijão, não sei. Veja na dinâmica do seu dia a dia algo que vai exigir esta decisão de você. Porque quando você pega uma realidade da sua carne e toma uma decisão, eu não vou comer isto, e faz isso de maneira consciente, racional, você é como se colocasse um cabresto na sua carne, dizendo para a sua carne, para as suas paixões: aqui eu tenho o domínio sobre isso, aqui quem manda sou eu e não você em mim, sou eu quem manda em você. E você vai cada vez mais ganhando este autodomínio da sua vontade, dos seus desejos, das suas paixões. Mas para isso é preciso contrariar a sua carne. E um dos modos também de contrariar a nossa carne é através do jejum. Então, a igreja nos pede que todas as sextas-feiras elas sejam um dia penitencial e de abstinência de carne vermelha. Eu convido você a retomar esta realidade que a igreja nos pede. Como é um dia penitencial, o jejum está ligado também à penitência. Façamos da nossa sexta-feira um dia de jejum e um dia de abstinência de carne. Na Didaquê, que foi aquele primeiro catecismo, né, podemos dizer assim, dos apóstolos, eles recomendavam, e São Leão Magno também recomendava, que os nossos jejuns fossem feitos às quartas-feiras e às sextas-feiras. Então, se você se percebe que você traz esta tendência à gula, e não só a gula, mas aí você pode fazer esta relação da preguiça e da luxúria. Se você traz pecados carnais na sua sexualidade, na sua sensualidade, na malícia, comece a colocar em prática estes remédios contra a gula. Porque são remédios, na verdade, contra a nossa carne, contra as nossas paixões, e que servirá tanto para a gula, quanto para a luxúria, quanto para a preguiça. Para a preguiça nós teríamos umas outras dinâmicas também, mas para a gula e para a luxúria, estas recomendações que eu dei certamente servirão e farão bem a você, farão bem à sua vida espiritual e a todo o seu caminho de crescimento e amadurecimento. Depois você me diga os resultados que você alcançou. Quero saber dos seus propósitos. Deus abençoe você.